Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num livro que, olha, encara o luto e a perda de um jeito que desafia tudo o que a gente espera. Com certeza. Nossa fonte é a obra incrível de Max Porter, Luto Sem Medo. E o livro já nos joga, assim, de cabeça no meio de uma tragédia familiar. Uma mãe morre de repente e deixa para trás o marido e 2 filhos pequenos. É, E a grande questão que a gente vai explorar é como o autor usa uma mistura de prosa, poesia, até diálogos de teatro para capturar o caos que é essa experiência. e tudo através de 3 vozes bem distintas, né? Exatamente. A do pai, a dos meninos e a de um corvo. E vamos combinar, não é um corvo qualquer. É uma criatura gigante, meio mítica, que um dia simplesmente bate na porta do apartamento deles Em Londres. e se muda para lá. Ele promete que vai ficar até que a família não precise mais dele. Então, nossa missão aqui é entender como essa figura, que é tipo bizarra E engraçada também. e assustadora e sábia tudo ao mesmo tempo, como ele se torna o eixo da jornada de cura dessa família. É isso aí. Então, vamos começar pelo estádio em que a gente encontra o pai logo depois da morte da esposa. Ele está completamente perdido, né? Totalmente. Quase um zumbi funcional. Ele mesmo se descreve numa ressaca oca. Nossa. Por fora, ele tá fazendo o que se espera, sabe? Organizando a rotina dos filhos, recebendo as condolências, Aquela coisa toda. aquela coisa toda. Mas por dentro, ele se sente soterrado. A citação que ele usa é pesada. Ele diz que se sente como a terra cercada por um grosso cinturão de lixo espacial. Caramba. Referindo-se a todos aqueles gestos de pena, sabe? Os pratos de comida que chegam, os olhares, ele tá paralisado. E é no meio dessa névoa que a realidade se quebra, né? Conta pra gente como é a chegada do corvo. Olha, uma cena cinematográfica. A campainha toca, o pai atende, não tem ninguém, Aham. mas tem um cheiro. Um cheiro de decomposição, de floresta, algo antigo. E aí um farfalhar de penas. E, de repente, ele não tá mais no corredor. Ele tá sendo engolido por asas gigantes. Nossa. E a descrição é um único olho negro do tamanho do meu rosto. E essa criatura fala, com uma voz que é milenária e íntima ao mesmo tempo, a frase que define tudo. Só vou embora quando você não precisar mais de mim. É a personificação do luto batendo na sua porta. Literalmente. Literalmente. Ele não pede licença, ele se instala. E é importante entender que ele não é um anjinho consolador, né? De jeito nenhum. Ele é o luto na forma mais selvagem, inconveniente, às vezes até fedorenta. O título original do livro é Grief is the Thing with Feathers. O luto é a coisa com penas. Isso, e essa é uma paródia, uma referência direta a um poema famoso da Emily Dickinson que diz: esperança é a coisa com penas. Ah, que interessante. A sacada do Max Porter é pegar essa imagem da esperança, essa coisinha fofa e otimista, e trocar por esse bicho enorme, sombrio e exigente. Ele está dizendo, esquece a esperança agora. Quem vai morar com você é o luto. E ele tem penas e garras. E enquanto o pai tem essa experiência quase psicodélica, os filhos, como os meninos estão vendo tudo isso? A perspectiva deles é outra, completamente. Para crianças, a morte não é um conceito, é um monte de fatos estranhos. Sim, eles lembram que, quando contaram para eles, a primeira pergunta foi: cadê os bombeiros? Cadê o barulho de um acontecimento desses? Eles esperavam um evento, um espetáculo. Exato, sirenes, drama. E o que eles têm é o silêncio do apartamento. Para eles, o luto são as penas pretas que aparecem no travesseiro, é o pai queimando a torrada, É o concreto. é o tátil, o observacional. A dor deles é assim. E é aí que entra o que o autor chama de estrutura polifônica, né? Que basicamente significa que a gente está ouvindo todo mundo ao mesmo tempo. Isso mesmo, não é uma história linear. É o caos daquela casa na página. Você tem o pensamento exausto do pai, aí do lado uma observação super honesta de um dos meninos, e de repente entra
um verso poético do corvo. E isso impede que a história caia num sentimentalismo barato, eu imagino. Impede totalmente. Você não fica de fora observando. Você é julgado lá dentro, no meio da bagunça emocional deles. E essa voz do corvo, ela não está só comentando, ele age. Ele é talvez o mais ativo de todos. Ele mesmo se descreve como uma lista de funções. Amigo, pretexto, deus ex machina, piada, sintoma, analista e babá. E babá, ele é o faz-tudo do luto. Ele conta histórias de Ninar macabras para os meninos dormirem, mas também limpa o vômito deles. Ele é terapeuta e guarda-costas. Exatamente. Tem uma cena bem perturbadora, em que algo imita a voz da mãe na porta. E a família quase acredita. O que o corvo faz ali? Essa cena é crucial. É o que o livro chama de um demônio da aldrava. A voz sussurra coisas que só a mãe saberia. É a tentação da falsa esperança, sabe? Sim, de querer voltar no tempo. Isso. O pai e os meninos estão hipnotizados, prontos para abrir a porta, e é o corvo que interfere. Com uma firmeza animal ele diz, não é ela. E aí ele sai e, como o livro diz, destrói a coisa. Ele defende o ninho. E essa ideia de defesa do ninho é central para essa parte do livro, né? O corvo faz o trabalho sujo que o pai não consegue mais fazer. Exatamente. O pai está perdido na dor dele, na civilidade dele. Ele não acessa mais esse instinto primal de proteção. E o corvo se torna essa força. Ele entende que parte do luto é lutar contra as ilusões, contra o sentimentalismo que pode destruir o que restou. Ele ancora a família na realidade, por mais dura que seja. Para que eles possam, a partir daí, se reconstruir. E para complicar tudo, tem outra camada. O pai, no livro, é um acadêmico escrevendo um livro sobre um poeta real, Ted Hughes, Sim. que escreveu uma coletânea chamada Crow, ou Corvo. Isso é só uma piscadinha literária ou tem mais coisa aí? Tem muito mais. Essa é a chave para a profundidade do livro. Max Porter está conectando o luto desse pai fictício à história real e trágica do Ted Hughes. Certo. Hughes escreveu o Crow dele nos anos sombrios que se seguiram à morte da esposa dele, a poeta Sylvia Plath, que deu fim à própria vida. Então é uma conversa sobre luto através de gerações de escritores. É exatamente isso. O pai, ao estudar a arte que Hughes criou a partir da tragédia, está tentando decifrar a própria dor. E o corvo do apartamento participa disso? Participa. Ele senta com o pai, lê os rascunhos sobre o corvo de Hughes e dá palpite. É uma metalinguagem brilhante. A história se torna um espelho. É uma meditação profunda sobre como a arte nos ajuda a processar o que parece impossível. Enquanto isso, os meninos continuam nesse processo, a seu modo. E às vezes é um modo bem chocante, né? Sim. Eles processam pela ação. Tem um episódio que eles contam sobre encontrar um peixinho numa poça e decidir matá-lo. Por curiosidade. Pura curiosidade. Eles descrevem o ato e logo em seguida a consequência. A diversão sumiu inteira. Sentiram náusea, eles não estão teorizando sobre a morte. Estão experimentando em pequena escala, entendendo o peso da ausência. De uma forma muito prática e às vezes assustadora, assim. E o pai? Ele também começa a mudar, a rejeitar as ideias prontas sobre o luto. Sim, ele começa a brigar com os clichês. Ele recusa essa ideia de tocar o barco, de superar rápido. Ele afirma: o luto é um projeto de longo prazo. Ele entende que não é uma fase, é uma nova condição. Exato. E o corvo continua lá, cutucando ele, até quando ele tenta ter um encontro. Essa cena é tragicômica. Ele tenta de forma bem desajeitada e o corvo não deixa passar. Depois, para provocar, fica imitando os sons de intimidade. Não acredito. É um lembrete de que o luto não é só solene. Ele é constrangedor, absurdo e às vezes tem um humor terrível. O corvo é essa irreverência necessária para sobreviver. Então a grande tese do livro é que essa nossa ideia de superar o luto está errada. Eu acho que sim. Ele sugere que seguir em frente é uma fantasia. O desafio é seguir com. Seguir com. Gostei disso. O luto não vai embora.
Você aprende a viver com essa criatura estranha na sua casa. A dor não diminui, você é que cresce ao redor dela. A partida do corvo não significa o fim da dor. Significa que eles já têm as ferramentas. Exatamente. Que a missão dele, como babá e terapeuta, acabou. E como essa partida? É um grande evento? Não, e aí que tá a beleza. É super sutil. Não tem adeus. Um dia, o pai só percebe que ele foi embora. O cheiro sumiu, o silêncio é outro, a ausência dele é a prova de que a presença não é mais necessária. E isso abre espaço para o ritual final, a permissão para partir. Sim, A cena final com as cinzas da mãe nossa, de uma delicadeza. é inesquecível. O pai e os meninos vão ao lugar que ela amava. Eles abrem a urna, o vento espalha as cinzas e a descrição é uma negror de pequenas aves queimadas pontilhando o céu cinzento. E nesse momento os meninos não choram. Eles correm, gritam, brincam e o pai, ouvindo aquilo, tem uma epifania. Ele descreve as vozes dos filhos como a vida e a canção da mãe deles. Inacabada, linda, tudo. É a aceitação de que ela continua neles. Na vida que segue. Exato. Uau! Então, para resumir, Luto Sem Medo não é um manual, né? Não tem 5 passos para lidar com a perda. É uma imersão poética, visceral. Na desordem da coisa toda. Na desordem, no humor sombrio, na beleza que surge do inesperado, ele mostra que o luto não é um vazio, mas uma força criativa, destrutiva e, acima de tudo, uma força viva. O que nos deixa com uma reflexão final, eu acho. O livro propõe que o luto não é uma ausência, mas uma presença, uma criatura exigente, caótica, que passa a morar com a gente. Sim, uma visita inesperada. E isso faz a gente pensar, e se, em vez de tentar expulsar nossas emoções mais difíceis, a gente as tratasse como estranhos visitantes, com os quais a gente precisa aprender a conviver e, quem sabe, dos quais a gente tem algo a aprender. Uma ótima reflexão. Gostou desse episódio? Já deixa seu like e se inscreva no canal Glosando para mais.